Já estamos no segundo semestre de 2017 e não há no horizonte recuo da grave crise política que atinge o país. O escândalo provocado pelas denúncias de corrupção contra boa parte do Congresso, de ministros e do próprio presidente da República parece longe do fim. Mas o fato é que 2018 vem aí, com crise ou sem crise, políticos e partidos têm que planejar o ano eleitoral. Quem avalia esse quadro para nós é o deputado Dilson Mello, presidente do PTB de Minas. Bem-vindo, deputado. É um prazer estar aqui no Mundo Político mais uma vez. Deputado, o senhor é presidente do PTB, mais do que ninguém, né, como presidente de um partido, sabe do que eu estou falando. Né? É um momento de pensar 2018. Vamos começar com a leitura desse momento que nós estamos vivendo, né, de grave crise, inclusive institucional, uma crise que tem afetado muito os políticos, mas os partidos também. Como é que o senhor enxerga esse momento que nós estamos vivendo e a inserção dos partidos nele, claro? Como você disse, estamos vivendo uma crise política e, lamentavelmente, eu digo, com tendências a piora. Porque o Brasil quer ser passado a limpo. Os eleitores estão decepcionados com os políticos que aí estão, os maus exemplos, principalmente, que estão vindo de Brasília, onde quase todo mundo está no Lava Jato, na Odebrecht, na lista que aparece por aí afora. O Brasil não aceita mais esse tipo de comportamento. Mas há necessidade de se descobrir os verdadeiros culpados. Por outro lado, o Brasil precisa de reformas, cujas reformas precisam desses políticos que aí estão. Então nós temos que pensar as eleições do ano que vem, as reformas políticas para que o Brasil possa sobreviver a essa crise ou superar essa crise que não se avizinha em tão pouco tempo. No meu entendimento, ela passa 2017 e 2018 sem solução. Agora, quando a gente fala em 2018, por quê, né, que é tão importante? 2018 é um ano eleitoral. Se as principais lideranças, se os principais partidos estão tão atingidos por essa crise, como pensar o ano eleitoral? Como pensar 2018 quer dizer, como se buscar uma solução, não é? Se o eleitorado está, digamos, muito, no mínimo, muito crítico a essas lideranças, a esses partidos. Pensar de acordo com o pensamento do povo. Mas isso não seria renovação de liderança? Sim, mas pelo menos nós estamos vendo que as eleições do ano que vem, elas terão outros valores acima dos que vinham até hoje prevalecendo. Porque os candidatos chegavam depois do dinheiro. Agora nós estamos vendo que eleição é pelos valores intrínsecos de cada candidato, pelo seu comportamento, pela sua ética, pelo seu passado de trabalho. E certamente esses predicados chegarão para o eleitor escolher o candidato. Porque os maus exemplos que estão em Brasília são exatamente decorrendo do excesso de dinheiro que era ofertado pelas empresas. E que nós sabemos que tudo em Brasília era negociado, em troca de favores e em troca de propina. Então, as eleições do ano que vem, ela tem que ser também comportamental. O eleitor tem que saber o valor de cada indivíduo, de cada candidato, saber o que ele é capaz de fazer pelo seu município, pelo seu estado, ao dar o seu voto. Mas, objetivamente, existe algum aceno que, vamos dizer, o seu partido, o PTB, pode fazer para o eleitor no sentido de uma mudança, de oferecer ao eleitor uma novidade? O senhor acredita nisso? Acredito. Tem tempo hábil? Porque isso não passa por reforma política, por exemplo, que é pode ser até um tipo de negociação no Congresso e que é complicado de se fazer? Pode ser até uma incoerência, mas tudo que vamos fazer nós precisamos do político. Então é bobagem dizer que o Brasil não precisa de políticos para que possa melhorar a qualidade de vida, melhorar a economia, melhorar tudo. Então o que nós temos que fazer também não é pregar uma renovação, porque existem muitos políticos bons. Tem políticos tradicionais conservadores que são exemplos de pai de família, de empresário e de bons políticos. Os maus políticos é que estão fazendo isso com o Brasil. O pensamento do povo é de renovação. Mas qual renovação? De comportamento, de ideias, de atitudes. Não é de idade. Não pode vir nessa esteira aí o antipolítico?
Olha, nós temos alguns exemplos como São Paulo, como Belo Horizonte, que se elegeram à custa de ser antipolíticos, né? Vamos ser claros. Calil e o próprio Dória se elegeram dizendo mal dos políticos, falando da péssima política e se elegeram. Tem determinados momentos que o povo pensa assim, pela sua decepção com os políticos que aí estão. Mas nós sabemos que tem bons políticos que podem dar bons exemplos. O que nós estamos pregando, estamos indo na FIENG, na Associação dos Médicos, na Associação dos Professores de Estados e Particulares, para que eles se interessem pela política e possam apresentar ideias novas. Não idade nova, mas mentalidade nova. Essa é a renovação que pregamos. Vou dizer até em defesa própria. Eu tenho 35 anos de vida pública, 8 mandatos, nunca tive um processo, não tenho uma denúncia, não tem nada. Não posso me comparar com os políticos que aí estão, que estão dando mau exemplo. Então eu não posso dizer contra mim mesmo. Nós temos que ter a renovação de ideias para o Brasil novo que queremos. O PTB tem trabalhado nisso, tem feito palestras nas principais cidades de Minas Gerais, levando um programa que chama Desperta Minas, para que o povo saiba como escolher, saiba como votar, saiba como avaliar o seu candidato antes de apertar o plim-plim lá na urna. E que depois pode estar muito errado dentro, no seu comportamento. Agora, nesse contexto, como é que Minas Gerais, o senhor imagina que pode ser afetado? Nós temos o ano de 2018, não é só a eleição presidencial, nós temos eleição para governador no estado, né? Vão ser escolhidos os deputados federais, mas estaduais também, os senadores, que vão representar Minas lá no Senado. Que impacto o senhor acha que vai ter? O que o senhor está imaginando das eleições de 2018? O senhor faz parte de um campo político que era liderado pelo senador Aécio Neves. Sim. Eu usei até o verbo no passado porque o senador está numa situação bastante delicada, né? É até uma pergunta, até que ponto o senador Aécio Neves continua na liderança desse grupo político? É uma pergunta dentro da outra. Mas como é que o senhor vê o seu campo político, esse momento e o jogo político em Minas em 2018, sob esses ventos, né, que nós estamos vivendo, de denúncias, de escândalos? Eu continuo amigo do senador Aécio Neves, fui seu secretário, tenho por ele grande admiração. Mas mesmo seus amigos mais íntimos, os presidentes de partido, estamos ávidos de que ele demonstre o contrário, de que não merece essas denúncias que tem aí, de que não está incluído no rol desses que fizeram falcatruas com o governo, com o Estado, que não recebeu propina. Nós mesmos queremos que ele demonstre isso, porque é um grande líder, foi um excelente governador. Isso, logicamente, que prejudica Minas. Não bastasse o péssimo governo que temos hoje do PT, que não ajuda municípios, que não faz nada, que está aí cheio de denúncias de falcatruas em família e etc., também os do nosso partido às vezes estão inclusos nessas delações e nessas denúncias. Isso prejudica o Estado, porque de uma maneira geral o eleitor fica decepcionado, porque tinha um certo encanto pelas boas realizações e às vezes é o nome da pessoa nessas delações ou nessas denúncias. Essa ideia para usar uma expressão bem popular, a farinha do mesmo saco, isso vai dar um trabalho muito grande para explicar no que vem. Eu digo, você é politizada e muito esclarecida, como boa repórter que é, mas nós estamos carentes de lideranças em Minas Gerais. Por que o senhor acha que estão carentes de lideranças? Quando o senador estava em plena liderança do campo político dele aqui, se dizia, uma crítica que se fazia, inclusive interna, dentro do seu grupo político, é que ele ele era um líder forte, mas que ele criava dificuldade para que outras lideranças crescessem. Isso é por isso que pode ser liderança? Esse pode ser um mal que aconteceu. Ele emergiu de uma forma extraordinária, se tornou um ícone, se tornou um modelo, adquiriu um fã-clube. Pela sua emergência foi bom governador, muito sociável, muito diplomático e muito democrático. Mas, a par disso, as lideranças sumiram. Ele ficou como a estrela maior ditando as regras do jogo.
escolhendo os candidatos. Não, esse é o candidato, aquele vai ser o candidato, e as lideranças sumiram. O senhor acha que isso pode acontecer de novo? Pode, embora tenhamos bons nomes aí para disputar o governo, e eu Essa digo, coisa de tirar do colete? Do bolso do colete? Nem o povo e nem nós políticos aceitamos mais. Nós vimos aí a última eleição do Estado em Minas Gerais, que foi, de certa forma, decepcionante, fruto disso. Fruto de falta de entendimento, que não aceitava esse, não aceitava aquele, saiu a terceira via e deu no que deu. Que foi o senador Aécio Neves que escolheu o nome do Pimenta da Veia. Exatamente. Então, nós temos ainda bons nomes. Eu quero dizer que abertamente estamos defendendo a posição do Diniz Pinheiro, que tem sido um político extraordinário, foi presidente da Assembleia, que não pesa nenhuma denúncia, cabeça aberta, jovem, que pode ser essa renovação que todos nós estamos dizendo. Estamos trabalhando para isso, mas ficamos carentes de líderes naturais, como tinha no passado. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, vai se alinhar a esse grupo político que o senhor está se referindo? Quando o senhor fala em grupo político, são quantos partidos? Olha, estamos fazendo reuniões sistemáticas de 8 partidos. 8 partidos. Que tem tempo de televisão, que tem bancada na Assembleia, que pesa dentro do contexto. Seria PTB, PSDB... PTB, PSDB, o DEM, PPS, o Solidariedade, o PSDB. PDT? No PDT não está no meio. Então somos 8 partidos que temos tempo e que poderíamos bancar, entre aspas, um candidato, para não correr o risco da última eleição. E o ex-prefeito? O Márcio Lacerda, a quem tenho toda admiração e respeito, foi um bom prefeito de Belo Horizonte, mas tem um estigma de que ele governa sozinho, que ele não é rodeado de amigos, por isso ele tem dificuldades de partidos para o apoiar. Ele está procurando espaço, está indo para o interior, era presidente da Frente de Prefeitos, tem ido para fazer algumas palestras. Mas penso eu que ele tem sentido dificuldades nesse sentido. Está trabalhando. Agora, nós, democraticamente ou republicanamente, estamos também procurando o Márcio Lacerda, como estamos procurando o PMDB, para que nós façamos uma frente renovável aqui em Minas Gerais que possa dar bons frutos. Agora, porque o Estado de Minas não tolera mais 4 anos desse marasmo, dessa inépcia que Minas está vivendo, e os municípios mais ainda, não tolera. O senhor fez uma referência, né, criticando a escolha do senador para a disputa de 2014. Agora, 2016 foi diferente? O que aconteceu em 2016 que o campo político, com a candidatura do hoje deputado, né, João Leite, que foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, havia um consenso? Foi uma coisa que passou também por isso ou não? Que acabou frustrada, né, a candidatura dele. Quando perdemos eleições é falta de consenso. Porque quer pessoa de maior índole, melhor índole, qualidade, família, que é João Leite, tem todas as condições para administrar bem Belo Horizonte. Mas o próprio grupo não se entendeu. O próprio senador que nós estamos falando, Aécio, a quem sou amigo até hoje e respeito, não agiu como a liderança que precisava para harmonizar esse grupo. Mas por quê? Deu pouca atenção aqui? Olha, eu me lembro que na época teve um pouco de crítica em relação a isso. Ele virou senador e ficou em Brasília, e todo mundo esperando que ele fosse aquela oposição que todos esperavam. E no primeiro momento ele não demonstrou isso. Depois assumiu a presidência do PSDB. Aí já teve que andar nacionalmente para todos os estados, dando pouquíssima atenção a Minas Gerais. A ausência dele aqui foi muito sentida, e com isso ele não pôde exercer a liderança que se esperava. Porque se Aécio, o professor Anastasia, estivesse aqui coordenando o processo, nós teríamos hoje outro prefeito, que era o João Leite. Mas infelizmente não conseguimos coordenar o grupo que antes coeso se dividiu. Inclusive com o Márcio Lacerda. Todos sabem que as 2 eleições do Márcio Lacerda foram feitas pelo Aécio, e no segundo mandato pelo Aécio e pelo Pimentel. E o senador Anastasia, que papel terá? Ele não brilhante quer, pessoa, muito, excelente pessoa, mas ele não se aventura nessa liderança espontânea como tem o Aécio.
É uma cabeça pensante, privilegiada, um companheirão. O Senado ganhou brilhantemente com a Anastasia, mas ele não se propõe a ser a liderança que o Aécio foi. Ele é muito mais de bastidor. Ah, mas por que nós aceitamos a Anastasia? Porque a Anastasia estava num processo, foi vice-governador, foi secretário de todas as áreas, conhecia como ninguém, era pessoa talhada para o governo, então não houve objeção, todo o grupo ficou ao redor dele. Quando ele saiu, foi para o Senado e também o Aécio, nós perdemos as referências. Aí não tinha quem comandasse o processo. E o João Leite pagou esse preço de não ter uma liderança nata que harmonizasse todo o grupo. Agora, deputado, então, com essas dificuldades que o grupo enfrenta e sem uma liderança, o atual governador, né, que é do PT, Fernando Pimentel, está no governo e vai ser candidato à reeleição, o que dá a ele, por si só, uma vantagem, né, por ser o governador. É um risco que o seu grupo político continue fora do governo? Pode ser um candidato temerário nas eleições do ano que vem, mas eu espero que não. Espero que o ministro Edson Fachin faça justiça e o tire do governo, porque causas e motivos para isso tem muitos, para caçá-lo, para mandar para a prisão. Mas então o seu grupo está dependendo disso, para não perder a eleição? Não dependendo disso, não. Lógico que nós esperamos até pelo caráter e o critério de justiça, que ele pague o preço das falcatruas que fez. Mas não, é por isso que... Mas ele nem réu é ainda? Ainda não, mas ele já está como réu nos processos, já no Supremo. Tem aquele eleitoral aqui que nós sabemos que não vai ser julgado em tempo hábil, mas o outro está andando, tanto que tirou da Assembleia a iniciativa de julgá-lo e agora está no Supremo Tribunal Federal. Então, nós acreditamos que agora em agosto as coisas aconteçam. Olha, nós sabemos que o PT também sempre caminhou com o PMDB. Então, de certa forma, ele foi um dependente do PMDB. Hoje, não. São inimigos fidalgais, o governador e o vice-governador. Nós entendemos que eles não caminharão junto nas eleições do ano que vem, principalmente se o vice-governador assumir o governo do Estado, o que eu espero. Aí, com certeza, o PMDB ou terá chapa própria ou certamente estará conosco nessa empreitada do Renova Minas. Mas já há conversas nesse sentido? Muito. Esses 8 partidos têm se encontrado e reunido para traçar esse panorama de Minas Gerais. Eu digo com o próprio PMDB. Com o próprio PMDB. Nós tivemos um colóquio muito amigável com o presidente do partido, Antônio Andrade. O senhor tem conversado com ele? Muito. Diga-se de passagem, um vice-governador que não tem sequer uma cadeira para sentar na cidade administrativa, que foi proibido de usar os equipamentos do governo do Estado. Para você ver o nível de amizade e de entendimento que tem o PT. Então é dentro desse oportunismo que o PT trabalha. Torce publicamente para a queda do governador, isso é público, né? Depois da briga acirrada, né, que não sei os motivos, mas eles têm lá os seus motivos, aí ficou acentuada. Mas isso não deveria ser público, porque eles se dependeram, fizeram uma chapa e que ganharam as eleições. E agora fica nessa briga e Minas e os prefeitos pagando o preço. Agora, o PTB, o seu partido, ele está na base do governo Temer. Sim. O governo Temer não tem nenhuma popularidade, o próprio Temer não tem nenhuma popularidade, isso pode ser digamos, difícil de carregar, um peso para ano eleitoral? E essa conta está sendo feita? O que o PTB está pensando sobre isso? O meu presidente, Roberto Jefferson, tem dito claramente, nós não morremos de amores pelo Temer. Nós estamos apoiando o Temer hoje por ser um mal menor. Porque todos que vierem a sucedê-lo numa eleição indireta são piores do que ele. E não farão as reformas que o Brasil precisa, a previdenciária, a trabalhista e outras tantas. Então nós estamos apoiando por uma questão de governabilidade, não porque morremos de amores com o PMDB, não. Foi eleito na chapa da Dilma, foi eleito junto com Lula, que fez o Brasil da forma que está. Então não tem nenhum amor nesse sentido. É questão de governabilidade por achar que sem ele lá, ou quem pode substituí-lo, o Brasil vai ficar pior. Aí o povo não aguenta. O PTB é um partido importante como fiador
das leis trabalhistas. Só para a gente encerrar, como é que o partido está se posicionando sobre uma reforma trabalhista que é encarada, né, pelos sindicatos, pelos movimentos sociais, pela uma boa parcela dos trabalhadores, como uma ameaça à retirada dos direitos, direitos que os trabalhadores têm conseguiram ao longo do tempo, né? Principalmente por parte do PTB, que é o pai de todas as conquistas trabalhistas. Através de Getúlio, em 1954, ele fez essas reformas todas. O direito da mulher, o voto, o fundo e tudo que tem de direito trabalhista veio do PTB. Da forma original, como foi apresentado o projeto, o PTB se posicionou contra a reforma, porque ele achou que ela era prejudicial. Foram surgindo as reformas, melhorando a questão da idade, a aposentadoria da mulher, do trabalhador rural. Da forma como está hoje, o PTB apoia, porque sabe que ela é necessária para o Brasil. Porque, caso contrário, daqui 3 anos não tem dinheiro para pagar os aposentados. Não é aquilo que nós esperávamos. Nós queríamos que o trabalhador conseguisse mais e mais direitos. Mas ao invés de conseguir tantos direitos, é preferível garantir a eles o recebimento, ainda que pouco, da sua aposentadoria. E isso não estava garantido. Porque você vê que nós temos um déficit de 200 milhões de reais, 200 bilhões de reais da Previdência privada, da Previdência do governo federal. Então não aguenta, não suporta mais a forma como está. A reforma é necessária, previdenciária, como é a reforma trabalhista, que no entender do meu presidente Roberto Jefferson, ela vai ampliar os empregos no Brasil, 14 milhões de desempregados. A terceirização vai colocar valores nas empresas e não no governo. Prefeitura e governo do Estado e da União não são obrigados a ficar dando emprego, não. Ele é obrigado a gerar emprego e qualidade de vida, mas que essa iniciativa parta das empresas, dos empresários, das empresas privadas e não públicas. Quer dizer que o senhor acha que não vai precarizar o trabalho? Não vai precarizar, vai dar melhor condição e qualidade de vida. Por isso que o PTB está trabalhando tanto e está na base do governo. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui mais uma vez. Prazer é sempre bom, a pena que o tempo é curto para dizer de tantos assuntos que são importantes. É verdade. Muito obrigado a você, a todos que ouvem a Assembleia. Eu conversei com o deputado estadual Dilson Mello, que é presidente do PTB de Minas. Nós falamos aqui nesse contexto que nós estamos vivendo, de uma crise política intensa em Brasília, como é que isso afeta Minas Gerais, como é que afeta partidos, as lideranças políticas que estão envolvidos, que estão citados, denunciados, e o que se esperar do próximo ano, que é ano eleitoral, onde haverá mudança no governo do Estado, quer dizer, eleição para o governo do Estado, para a presidência, para deputado estadual, federal, senador, enfim, são muitas decisões partidárias que têm que ser tomadas ano que vem, num contexto difícil como o de 2017. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.